Salmo 41 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nessa declaração do salmista, percebemos que Davi, pelo Espírito de Deus, nos leva ao entendimento de algo que eu acredito ser importante e fundamental quando falamos tanto de vida cristã, como quando falamos a respeito do exercício do ministério, que diz respeito a esse conceito da espera. A declaração dele: esperei com paciência no Senhor. E, obviamente, esse contexto da espera tem a sua recompensa. Ele se inclinou para mim, ele me ouviu quando clamei por socorro. No entanto, apesar de Deus responder a sua oração, não há nenhuma evidência de uma resposta instantânea, de uma resposta imediata. De alguma forma, houve necessidade de espera. E além do princípio da espera, nós ainda vemos Davi manifestando a atitude correta durante a espera, que é esperar com paciência. Particularmente, como pessoa, o meu jeito de ser, temperamento, eu não sou aquele tipo de gente que gosta de esperar. Acredito que a maioria não goste, mas particularmente eu sou aquele tipo de gente acelerada, proativa, imperativa, e muitas vezes essa questão da espera tem sido para mim um desafio pessoal, de maneira que quando falamos desse princípio que é inegociável na vida cristã, nós muitas vezes acabamos tendo dificuldade de ver como algo bom. Eu quero começar abordando o conceito da espera. É algo bom ou ruim? Então, se nós olharmos só para a ansiedade de alcançar logo aquilo que a gente quer, me lembro quando garoto, que eu achava assim, injusto ter que esperar até os 18 anos poder dirigir. Eu pensava, é muito tempo para poder esperar conseguir alguma coisa que eu quero tanto. E quando nós olhamos por essa ótica da ansiedade de alcançar logo o que queremos, é lógico que a espera sempre será vista como algo ruim. Mas se nós entendemos, em primeiro lugar, que o próprio Deus decidiu que esperássemos, e eu quero te mostrar que isso é um princípio com o qual ele trabalha na Bíblia. E como o Senhor mesmo disse em Jeremias 29:14, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal. Então, nós precisamos admitir que se Deus decidiu que esperássemos, nós não podemos tratar disso como sendo algo ruim. Em segundo lugar, se nós enxergarmos o que está por trás da espera, qual é o lucro, o acréscimo que isso pode gerar na nossa vida, então a gente vai constatar que, de fato, é algo bom. Eu percebo, muitas vezes, a reação de algumas pessoas quando falamos a respeito de esperar determinadas ações ou intervenções do Senhor, ou mesmo o cumprimento de algumas promessas, e quando adotamos essa linguagem da espera, da paciência, alguns já parecem de cara nos contestar, quase como se estivéssemos falando de falta de fé. Não estou dizendo que Deus precisa de tempo para tudo que ele vai fazer. Não estou dizendo que a gente precisa esperar para todas as coisas. Mas, normalmente, nós observamos um padrão na própria Escritura, que entre toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, há um intervalo de tempo. E alguém disse com muita propriedade que, nesse intervalo de tempo, Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que do lado de fora. Antes de entrar, porém, nessa explicação, eu quero te dizer que esperar não é, em absoluto, considerado, na perspectiva bíblica, falta de fé. É lógico que a espera requer paciência. Em Romanos 8:25, Paulo diz que se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, mas temos que reconhecer que fé e paciência caminham de mãos dadas. Em Hebreus 6, nos versículos 11 e 12, a Bíblia diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Essa expressão, traduzida aqui, longanimidade, a capacidade de ter um ânimo longo. Em outras versões, traduzida como perseverança, em outras ainda como paciência, nos revela o seguinte: imitadores daqueles que pela fé e longanimidade ou paciência herdam as promessas. Ninguém vai herdar a promessa de Deus apenas com fé. As promessas de Deus se herdam com fé e também com paciência. E quando nós entendemos isso, o próprio Abraão, que é apresentado nas Escrituras como um modelo de fé, Romanos 4,16 diz que nós temos que andar nas pegadas de fé de Abraão. O próprio Abraão, nós lemos logo aqui na sequência, mencionei os versículos 11 e 12 de Hebreus 6, mas no versículo 15 a Bíblia diz: e assim,
depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Né? Então, o homem que é chamado na Bíblia de o pai da fé, esse homem de fé que deixou pegadas de fé que nós devemos seguir, a Bíblia diz que foi depois de esperar com paciência que ele obteve a promessa. Portanto, nós, quando falamos da espera, em especial a paciência, podemos destacar que ela é uma característica divina que nós devemos manifestar. E, obviamente, uma das coisas a ser entendida é que ela é fortalecida nas nossas vidas pela palavra. Romanos capítulo 15, dos versículos 4 a 6, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, observe esse título, Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto dessa expressão, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda. Então, uma das formas como Deus da paciência e consolação concede que eu e você possamos sentir algo é porque Ele opera também em nós por meio da sua palavra. Não apenas, né, trazendo o entendimento de princípios, como vamos explorar aqui, mas mesmo observando as histórias. Deus fala com Abraão quando ele tem 75 anos de idade, a respeito de um filho, né, que leva praticamente 25 anos de idade para nascer. Nós estamos falando de 1/4 de século esperando o cumprimento da promessa. Né? Quando falamos, por exemplo, de José, aos 17 anos, né, quando ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito, tratado como uma mercadoria, como um escravo, ele já tinha promessas, né, que começaram a ter um lento desenho de cumprimento só quando ele tinha 30 anos de idade. Portanto, ele espera pelo menos 13 anos para ver o começo do cumprimento daquilo que Deus tinha dito. Né? Quando olhamos para Davi, acredita-se que Davi tenha fugido em torno de pelo menos uns 15 anos, né, de Saul, e quando você vê o momento que Deus promete que ele vai ser rei, até o momento em que de fato ele chega lá, muito tempo se passou. E a pergunta a ser feita é, né, uma vez eu até protestei com Deus no momento de oração e falei, por que o Senhor fala e promete as coisas tanto tempo antes? Não dá para falar mais perto, né, quando isso está para acontecer, para que a gente não fique tão ansioso a respeito disso? Mas, na verdade, a própria Escritura nos ajuda a entender um princípio que talvez possa ser a resposta a essa pergunta. Eu acredito que uma das razões pelas quais Deus começa prometendo muito tempo antes é porque esse tempo da espera nos amadurece, produz em nós resultados. E nós, quando recebemos de Deus uma promessa, não temos apenas a sinalização de onde Ele quer que a gente chegue, mas Ele também coloca diante de nós um processo para que Ele nos prepare para que a gente finalmente, então, chegue lá. Então, eu quero trabalhar um pouco essa ideia da necessidade de tempo para que a gente possa amadurecer. Né? No reino de Deus, os processos devem ser respeitados e eles nunca podem ser ignorados. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos do 26 ao 29, a Bíblia diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse crescendo, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A Bíblia está falando de um processo que requer tempo. A semente que é plantada, ela não é colhida no dia seguinte. Ela precisa de tempo para germinar, para brotar. Depois que brota, a Bíblia diz, primeiro vem a erva, forma-se a planta. Depois ela cresce, vai aparecer a espiga. Depois o grão cheio na espiga. Mas também ainda não dá para colher. É só quando estiver maduro. Há uma hora, há um momento certo, há um momento correto. Porque no reino de Deus há processos. E Jesus está comparando as coisas do plano espiritual com essas do natural, né? Dizendo que o reino de Deus é exatamente parecido com esse processo do plantio. Nós precisamos entender esses mecanismos e esses processos. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, e esse texto é praticamente assim, aquele que define o trilho de um livro inteiro que escrevi a respeito do assunto, chamado Maturidade, o acesso à herança plena. Nele, o apóstolo Paulo diz assim, digo, pois,
que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. No verso seguinte, o 3, o apóstolo vai dizer assim também nós. Ele está dizendo que Deus decidiu trabalhar conosco de uma forma parecida com esse modelo apresentado. Há uma discussão entre os estudiosos se isso era costume ou lei no Império Romano. Eu digo que a verdade é que para nós não tem nem importância esse detalhe. O fato é que um paralelo é estabelecido. E a pergunta a ser feita é, por que o herdeiro, apesar de legalmente ser dono de tudo, não era diferenciado de um escravo até a idade em que ele pudesse ter acesso à herança? O pai estava querendo se certificar que o garoto não seria introduzido na gestão da herança sem que primeiro alcançasse maturidade. Então, ele tinha um tempo de espera, ele estava debaixo de tutores e curadores, né? Gente que tanto ia proteger as finanças, como ensiná-lo a lidar com isso, a administrar, para que só depois pudesse ser introduzido. Numa outra alegoria do ensino bíblico, em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, nós vemos que aquele garoto que recebe herança antes da hora, sem estar devidamente preparado para aquela gestão, para a administração daquilo, por não ter estrutura, ele acaba por desperdiçar aquilo tudo. E eu e você precisamos entender que no plano divino, na economia de Deus, não há lugar para desperdício. O próprio Jesus, na multiplicação, ele declara, recolham aquilo que sobrou para que nada se perca. Jesus diz, não lancem pérolas aos porcos. No reino de Deus não há uma mentalidade de desperdício. E Deus não fará nenhum investimento naqueles que, obviamente, vão assegurar que o investimento seja comprometido e arruinado por falta de maturidade. Então, a espera ela pode ser parte de um processo que Deus usa para que algo aconteça nas nossas próprias vidas. Estamos falando já há muitos anos, nesse evento, o caso de Zadok, principalmente a líderes. Quando falamos de líderes, não estamos falando de cargo, né? Não estamos falando de posição, mas principalmente de influência. O que Deus tem gerado no nosso coração ao longo desses anos é levantar uma geração de ministros comprometidos com Ele. E nós precisamos entender que para viver, né, o caráter e a integridade segundo o padrão bíblico, nós temos que passar pelos processos de Deus. Na minha história, e eu compartilho esse episódio tanto no meu livro do Agir Invisível de Deus, como no livro que eu escrevi a respeito de maturidade. No meu ministério, eu comecei a vivenciar experiências muito intensas, curas, milagres, reuniões de avivamento, quando eu era ainda muito novo, ainda muito garoto. E algo que eu precisei passar foi por um processo. Deus precisou trabalhar algumas coisas na minha vida. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu passei por um acidente de carro, por uma experiência, né, que, na verdade, ela me trouxe muito questionamento. Eu estou vivo por um milagre, e uma coisa é o crente, às vezes, empolgado, falar isso. Outra é quando você ouve isso dos médicos que te socorreram, que te atenderam, né, que começam a dizer, olha, alguém lá em cima vela por você, essa linguagem do não crente, teu santo é forte, né, quando eles dizem, olha, a sua vida não ter sido, né, levada, perdida, comprometida, é um milagre. No entanto, apesar do evidente livramento de Deus, até pelas perdas materiais, a perda do carro, de toda uma mudança que eu tinha, né, indo de Campinas a Curitiba de viagem para estabelecer o ministério, né, no Paraná, saindo de São Paulo, quando isso aconteceu, por conta de tudo isso, o coração ficou cheio de questionamentos. E por mais de um ano, eu dizia para Deus, Senhor, eu tenho certeza que isso foi coisa do inimigo, que isso foi um ataque do maligno, mas de repente minha pergunta para Deus era, por que o Senhor permitiu? Eu dizia para Deus, o diabo não pode tocar sem permissão, né? Para que ele toque, alguém tem que ter permissão. Então, ou a permissão é nossa, da nossa parte, e é por isso que a tua palavra diz para não dar lugar ao diabo. Falei, ou como nós lemos no livro de Jó, pode haver uma permissão divina. E quando eu dizia para Deus que eram as únicas possibilidades, né, eu já dizia isso meio que querendo me justificar, né, meio que querendo dizer para Deus o seguinte, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Né? E eu lembro que durante um tempo eu questionei aquilo e não havia resposta. Bom, mais de um ano se passou depois do acidente, esse um ano gerou algumas mudanças, eu acabei aceitando algo que Deus vinha falando ao meu coração sobre o ministério pastoral, mas eu relutava muito porque não queria viver isso. Eu estava já há quase 3 anos no ministério itinerante, eu não queria ser pastor de uma igreja local, mas depois do acidente eu acabei cedendo e fui para o ministério pastoral.
depois de quase um ano no ministério pastoral, né, sendo submetido a uma prova, experimentado, chegou o momento, então, de ser ordenado, estabelecido e reconhecido. E foi nesse momento que eu tive uma experiência que marcou minha vida para sempre. Os pastores que foram orar conosco, impor as mãos no momento da nossa consagração, do nosso estabelecimento, né, naquela função ministerial. Enquanto eles estavam orando, eles começaram a liberar palavras proféticas que foram, assim, muito precisas, né? Mas um deles falou dos segredos do meu coração, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, de uma forma impressionante. E eu depois fui conversar com ele. Falei, cara, nunca vi alguém falar de detalhes da vida do outro, de segredos do coração, como você fez. Falei, cara, que palavra profética foi aquela? E esse pastor, o Francisco, na época me mentoreava. Hoje ele é parte da minha equipe de pastores lá em Curitiba. Ele me disse o seguinte, ele falou, não, eu não estava profetizando. Mas você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Eu nunca vi Deus falar de uma forma tão clara e contundente. E ele me disse, ele falou, não, na hora que eu fui orar com você, que eu impus as mãos sobre você, ele diz, eu tive uma visão aberta, definição dele de visão aberta, né? Eu vi o mundo espiritual como se estivesse com sentidos naturais funcionando. Ele falou, eu vi um anjo de Deus aparecer em pé do seu lado. Ele diz, vi como você está me vendo, ouvi ele falar comigo como você está me ouvindo. E esse anjo, ele diz o seguinte, eu fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Falou para o Francisco e apontou para mim e para outros 2 colegas que estávamos recebendo, né, a imposição de mãos e a oração de consagração ali. E ele, né, falou para ele assim, mas o Senhor te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele disse o seguinte, né, ele te faz saber que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, de modo que não há motivo para que você carregue essa preocupação. E hoje eu entendo melhor do que nunca a preocupação dele, né? Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época, com aquela imaturidade que eu tinha, 20 anos de idade, ainda, né, imaturo. Então, a verdade, no momento da ordenação, eu já estava com 21 anos, no momento do reconhecimento, e eu entendia aquela preocupação do Francisco, mas naquele momento o anjo falou assim para eles, estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas apontou o dedo para mim, e eu brinco que foi quando o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, quanto porém a este, né? E aí a coisa ficou feia, foi para mim. Ele disse assim, ele é rebelde, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele, né? Essas palavras me chocaram. Eu brinco que eu me rebelei, né, contra isso, para tentar provar que eu não era rebelde, coisa nenhuma, mas que nada disso mudou aquilo que foi dito, aquela verdade que eu precisava descobrir. Ao longo daquele 1 ano, Deus estava tentando trabalhar coisas dentro de mim e eu estava lutando, brigando, né, contra aquilo. Naquele momento, o anjo apontou para mim e disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo diz, era apenas uma questão de tempo e ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar em Deus onde ele estava entrando. E aquilo foi uma palavra de advertência muito clara. O anjo disse assim, diga para ele que o acidente de carro foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás para destruí-lo. Mas diga, porém, por que o Senhor o permitiu. E algo que eu e você jamais podemos perder de vista é a soberania divina. A palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nós precisamos entender, né, que Deus, o Senhor do nosso destino, está no controle de todas as coisas da nossa vida. E mesmo havendo falha, mesmo havendo tentativa de Satanás contra a minha vida, o anjo disse assim, Satanás investiu contra ele porque queria pará-lo. Ele diz, mas diga para ele porque Deus o permitiu. Ele diz, o Senhor também precisava pará-lo, pela falta de maturidade e estrutura dele. E o anjo diz, Deus permitiu essa situação para trazê-lo a esse lugar. E nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele. Até que chegue a hora onde, munido da devida maturidade, ele poderá voltar a exercer aquilo que eu o chamei para fazer, né? E hoje é fácil falar a respeito disso, né? Porque mais de 25 anos já se passaram, né? Estou praticamente já completando 27 anos desde a data desse acidente.
E ainda essa semana passei por aquele lugar na estrada e mostrei para minha filha, foi aqui que aconteceu essa história que você já ouviu o papai repetidas vezes falar. Nós precisamos entender que muitas vezes, sem o devido tempo, nós não passamos por processos que deveriam nos levar ao amadurecimento. Me chama a atenção que em Gênesis 40, nos versículos 14 e 15, depois que José está lá no Egito, na prisão, interpreta o sonho do copeiro do faraó, dizendo, meu amigo, você vai ser restaurado diante de Deus, né? O seu cargo vai ser devolvido, e José vê ali uma oportunidade, e diz para ele, quando você estiver de volta lá no seu lugar, lembra-te de mim, me ajuda a sair daqui. Né? A fala de José é a seguinte, porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O que você vê aqui ainda, né, é um José que ainda está amargurado. Eu fui vendido como escravo, foram injustos comigo, eu fui preso porque estava tentando honrar não apenas o meu Deus, né, mas o próprio marido da mulher que me acusou. E você percebe, de fato, um José que o coração ainda não está devidamente ajustado. A Bíblia diz que o copeiro, durante 2 anos, esqueceu dele, não se lembrou dele. Gente, quando pensamos em termos de probabilidade, um evento tão marcante como esse, né, o camarada na prisão, com medo da morte de ser julgado, alguém interpreta um sonho que ele mesmo teve, dizendo, não, em 3 dias você vai ser restituído à posição que você tinha, você vai ser honrado, você vai ser poupado. Como alguém esquece isso? Essa é história para contar para os filhos, para os netos, para passar o resto da vida contando. Mas eu acredito que o problema não era uma amnésia, né? Por quê? É óbvio que não era. Por que podemos dizer isso? Porque 2 anos depois, o camarada que durante 2 anos não lembrava, agora, quando o faraó tem um sonho e precisa do intérprete, ele se lembra. E acredito que, na verdade, o que precisamos perceber é que Deus gerenciou essa circunstância. Aliás, gosto de dizer o seguinte, se José tivesse sido ouvido naquela hora e saído da prisão, para onde ele teria ido? O que é que ele teria feito? Nós precisamos levar isso em conta. Né? Talvez tivesse ido ser um ajudante na cozinha, lá do copeiro, lavando prato, estaria cumprindo o plano e o propósito de Deus, não. Mas a questão não é nem apenas sair da prisão para o lugar certo, é que um processo precisava acontecer dentro dele. Se ele mantivesse esse coração de amargura com seus irmãos, você acredita que na hora que Deus o estabelecesse numa posição de honra e ele encontrasse os irmãos, ele ia deixar passar? Né? Ele iria, com certeza, se vingar daquilo tudo. O coração de José precisava mudar para que ele pudesse servir depois o plano e o propósito de Deus. E, obviamente, o tempo tem a capacidade de trabalhar em nós, porque os processos de Deus, eles requerem esse tempo. E nós precisamos de tempo para amadurecer. É lógico que tempo não é tudo que alguém precisa para amadurecer. A Bíblia diz em Hebreus 5,12, vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. Né? Tem gente que, mesmo diante do tempo, ainda não aproveita os processos de Deus. Mas nessa combinação de tempo e processos, é lógico que existe amadurecimento. E sem esses processos, né, que também tomam tempo, não haverá amadurecimento. Então é importante que a gente tenha a visão e o entendimento correto de que a espera ela serve a um propósito maior. Quando estamos diante de promessas, de determinadas, né, certezas e convicções que foram geradas em nós pelo próprio Senhor a respeito do ministério, de áreas da nossa vida, e precisamos lidar com a espera, nós precisamos entender o que isso pode produzir na nossa vida. Li há muitos anos atrás um artigo onde uma pessoa falava a respeito da empolgação dele, quando viu uma lagarta fazendo o casulo em torno de si, e ele queria tanto assistir aquela transformação da lagarta virando borboleta. Ele, muito impaciente, via que aquilo demorava muito, né, que nada parecia acontecer dia após dia, até que um dia, finalmente, o casulo começou a abrir. E ele estava, assim, ansioso. Mas o casulo abria muito pouquinho por dia. Ele ficava pensando, essa lagarta, né, o borboleto, o que quer que seja que venha daí, não vai sair daí nunca. Né? E percebendo que era muito esforço dela do lado de dentro, para pouca abertura a cada dia, ele, um dia incomodado com aquilo, pega uma pequena tesourinha de ponta, ele dá um piquezinho no casulo, dá até uma forçadinha para ajudar o trabalho dela. Né? Ainda assim, não foi tão rápido quanto ele esperava, mas
ela acabou acelerando o processo, ele viu ela sair de lá mais rápido do que o processo, que até então parecia prometer, levaria mais tempo. E, para surpresa e espanto dele, o que saiu de lá não era nem mais a lagarta, mas também não era a borboleta transformada. Ela estava aqui meio que no meio do caminho, né? Tinha desenvolvido parte das asas, mas aquele corpo de lagarta ainda estava grande, não tinha diminuído, e ele ficou muito frustrado, dizendo toda essa espera para ver uma transformação que não aconteceu, e ele se aborreceu com aquilo. Mas, muito tempo depois, ele, curioso pelo assunto, acabou indo estudar, e ele descobriu que era justamente o esforço que a lagarta faz para romper com o casulo, que ativa interiormente, eu não sei nem a linguagem técnica disso, todas aquelas enzimas de transformação necessárias que ela precisa são ativadas pelo esforço e pelo tempo que leva para tentar sair do casulo. Ou seja, quando ele tentou facilitar a vida da lagarta, diminuindo o sofrimento e o tempo da espera, ele também roubou dela o poder de transformação. Acredito que muitas vezes nós estamos num desespero ali dentro de um casulo, querendo que Deus meta logo uma tesoura, acelere as coisas, mas se Ele fizer isso conosco, um processo necessário será abortado. Nós precisamos entender, né, que maturidade ela não vem da noite para o dia. Então, desde essa advertência, quando Deus disse que eu estava avançando rápido demais e que eu precisava crescer, eu comecei a diminuir o ritmo, a intensidade dos projetos e acreditei que estava, na verdade, era já muito lento, devagar, imaginando agora Deus pode trabalhar na minha vida, mas repetidas vezes ao longo da minha caminhada, eu fui advertido por Deus de que eu estava me movendo depressa demais. Né? A dificuldade de alguns é que, às vezes, eles não têm iniciativa nenhuma. A dificuldade de outros é não saber esperar. E eu lembro que toda a convicção que eu tinha dentro de mim a respeito de coisas que Deus queria que eu fizesse, eu queria fazer tudo para ontem. Né? Tudo tinha que ser depressa. Então, me lembro, né, em 1998, eu escrevi o meu livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Eu tinha convicções a respeito de como o entendimento daquele livro poderia ajudar as pessoas, do como eu deveria repartir aquilo, e eu me dediquei, né, para transformar o que eu tinha produzido em 93, uma apostilinha, um pequeno livreto de umas 50 páginas, né, num livro de praticamente quase 200 páginas, e eu lembro que chegou o momento onde finalmente eu coloquei o livro na gráfica. Ele já estava sendo rodado, e eu estava orando todo dia por aquele livro, todo dia. Eu me lembro especificamente numa terça de manhã, eu sei que era uma terça-feira, porque terça-feira era o dia que os pastores, né, da nossa igreja se reuniam à tarde para decisões do governo da igreja, de administração, decisões práticas do ministério. Mas à noite, nós nos reuníamos sempre na casa de um de nós. Tinha um rodízio, cada semana isso mudava. E a ideia era poder juntar as nossas mulheres, termos juntos um tempo de comunhão e também orarmos juntos. E naquela terça-feira, eu lembro que a reunião seria na minha casa. Eu era o anfitrião. Então, de manhã eu estou lá no meu tempo com Deus, no meu momento de oração, orando, buscando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo falou comigo. Né? Foi algo assim muito claro e específico. Ele me disse, fulano, ele deu o nome de um dos pastores, fulano vai chegar hoje meia hora mais cedo. Eu levei um susto, porque fulano nunca chegava nem no horário, o que dizer mais cedo. Né? E a gente pegava no pé desse camarada, mas o Senhor me disse, ele vai chegar meia hora mais cedo, porque ele quer conversar com você antes dos outros chegarem. E a razão dele querer conversar com você à parte é porque eu dei a ele um sonho a seu respeito essa noite. E ele quer comunicar a mensagem para você. Mas o Senhor me disse, no entanto, quando ele chegar, ele vai devagar, ele vai falar sobre muita coisa, você, em algum momento, vai ter que adverti-lo, mandar ele parar de enrolar e entrar logo no assunto e dizer que eu já te falei do sonho que ele teve a seu respeito. Mas aquela comunicação de Deus foi tão nítida e tão clara que eu passei o dia na expectativa, eu não via a hora daquilo acontecer, porque eu sabia que era Deus falando a respeito daquilo. E quando deu 7h30, a reunião estava marcada para 8h, meia hora antes, a campainha toca, eu olho pela janela, né, aquele irmão tinha chegado, eu pensei, era de fato o Espírito Santo falando aquilo. E quando ele entrou, sentou, eu falei, e aí? Tu nunca chega nem no horário, hoje chegou mais cedo? Pois é, ele não falou que era o motivo. Aí começa, será que chove, será que não chove? E ele começou mesmo a enrolar devagar e eu interrompi ele. Falei, meu irmão,
para com a enrolação. Deus me disse de manhã que você chegaria meia hora mais cedo, mostrei para ele o horário. Deus me disse que a razão pela qual você chegaria é porque você tem uma palavra de Deus para mim que você não queria falar na frente dos outros. Então desembucha logo o sonho, compartilha o que Deus te deu. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Eu lembro que ele gritou, é de Deus! Ele ficou realmente empolgado, dizendo, você já sabia disso desde manhã? Eu falei, desde manhã. Ele falou, então é de Deus. E eu estou lá. Ele falou, Deus mandou eu falar com você a respeito do seu livro, né, do Falar em Línguas. Eles sabiam que eu estava produzindo aquele material, não me lembro se já sabiam ou não que estava na gráfica. Acredito que talvez eles não sabiam desse detalhe. E, naquele momento, ele falou, Deus mandou falar a respeito disso. Eu estava esperando, imaginar que ele ia falar que o material alcançaria muita gente, seria traduzido para outros idiomas. Eu estou esperando todo tipo de palavra. Ele olhou para mim e falou, Deus mandou te dizer que, de novo, você saiu correndo na frente dele e não soube esperar a hora certa. E eu não sabia onde enfiar a cara, até porque eu já tinha avalizado a mensagem antes de receber, dizendo, é de Deus mesmo, né, manda. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu lembro que eu disse para Deus, Senhor, precisava esperar o livro estar na gráfica para mandar alguém dizer que eu errei de novo, né? Então, eu estou compartilhando essas coisas porque eu quero que você entenda, eu tenho visto ao longo do caminho muitos ministros que têm dificuldade de esperar. Eles não entendem a importância da espera, não só para que a gente amadureça os projetos, mas para que a gente mesmo possa amadurecer, para poder executar aquilo que Deus tem. Então, eu não estou dizendo que a gente deve viver a vida e o ministério sem nenhum senso de urgência. Nós precisamos entender o que deve ser feito agora e nós precisamos entender aquelas coisas que devem, né, esperar. E eu poderia gastar tempo falando de muita coisa, né? São já quase 27 anos só de ministério pastoral. Nesse momento faz quase 30 anos que eu estou pregando a palavra de Deus em tempo integral. Então, é fácil para mim até falar de algumas dessas coisas hoje, mas eu consigo entender, principalmente por parte dos mais novos, né? Às vezes essa dinâmica que é quase um desespero de não conseguirem esperar. E muitas vezes, quando nós não entendemos a importância da espera, mesmo na vida de pessoas que Deus levantou para um propósito especial, que fez promessas singulares, todos eles passaram pelo processo da espera. Por quê? Porque todos eles precisavam de amadurecimento, assim como eu e você precisamos. Agora, o que nós também precisamos entender, quando falamos a respeito da espera, é que a espera ela não está ligada somente à nossa necessidade de amadurecimento. Essa não é a única razão pela qual eu e você temos que esperar. Mais do que essa questão da maturidade pessoal, ao propósito de Deus como um todo. Então, em primeiro lugar, recapitulando aqui, falamos que a espera não é necessariamente falta de fé, pelo contrário, né? Para que você, de fato, espere com paciência, você vai precisar crer em Deus de uma forma muito intensa. Em segundo lugar, começamos a trabalhar o conceito e desenvolver isso de uma maneira bem mais ampla, de que a espera, ela, na verdade, serve para o nosso amadurecimento. Mas aqui, em terceiro e último lugar, eu quero te mostrar que a espera está relacionada não só com o que Deus quer fazer na nossa vida ou através de nós, mas o propósito de Deus, ao mesmo tempo que ele pode ser individual. Para mim, ele tem um chamado, para você tem outro. Para mim, ele tem um lugar ou uma esfera de ação, e para outra pessoa é algo diferente. Deus também precisa trabalhar com o todo. E nós precisamos entender que a espera não diz respeito só a nós. Ela diz respeito ao pacote integral. Então, deixa eu tentar te apresentar aqui alguns pensamentos. Vamos voltar no que eu falei antes. O que teria acontecido com José se ele tivesse sido imediatamente lembrado pelo copeiro? Vamos supor, não, José, se não amadureceu agora, amadurece no meio do caminho, no processo, ok. Mas ele teria vivido os desdobramentos do plano e do propósito de Deus, né? Ou ele simplesmente só sairia de uma cadeia para lavar prato? Nós precisamos sempre pensar o aspecto maior, porque se não entendemos o maior, nós vamos deixar de compreender que qualquer atitude de precipitação da nossa parte, quando não sabemos esperar, pode tanto acelerar algumas coisas, como também pode retardar algumas coisas no plano e no processo que Deus tem, não apenas para nós, mas para o todo. Então, eu tenho aqui uma teoria. Vou ser honesto e manter isso aqui no terreno hipotético e da especulação. Você se sinta na liberdade de discordar, não vou apresentar isso como doutrina. Eu, particularmente, acredito que Moisés, por não saber esperar e tentar acelerar algo antes do tempo de Deus, ele acabou retardando o propósito de Deus, não apenas para si, mas para toda a nação de Israel.
Então vamos tentar seguir a lógica. Em Gênesis, no capítulo 15, dos versículos 12 a 14, Deus tem uma conversa com Abraão, o patriarca da nação. E ele especifica nessa conversa que ele tinha um tempo tanto para lidar com os israelitas como para lidar com os cananeus. Olha o que Deus diz. O texto bíblico diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, ênfase aqui no com certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, Deus está dizendo para Abraão como seria o futuro da sua linhagem. Eles vão ser levados a uma terra alheia. Depois eu vou trazê-los de volta para a terra de Canaã, que passa, então, por conta dessa promessa de Deus, de ser chamada também de terra prometida. Mas Deus está dizendo, eles vão ficar 400 anos fora. Lá eles vão ser subjugados à escravidão antes de eu tirá-los e trazê-los novamente. E o texto nos mostra não apenas que Deus tinha um tempo específico para lidar com a nação de Israel, mas você também vai perceber pelo texto que Deus tinha um tempo específico ligado aos cananeus que estavam sendo expulsos da terra. O Senhor diz, porque a medida da minha ira com os cananeus ainda não se encheu. Ou seja, Deus está dizendo, eu preciso dar séculos de longanimidade e paciência para que eles se arrependam da prática do pecado. Deus está dizendo, eu sei que eles não vão arrepender, mas ainda assim a oportunidade tem que ser oferecida. E depois, quando eles esgotarem a longanimidade, eu vou julgá-los. Então eu trago a sua descendência, Abraão, para exercer juízo sobre eles, e eu pego a terra que era deles e vou entregar para vocês. Então, no plano de Deus, havia um timing, um tempo. A Bíblia diz em Êxodo 12, 40 e 41, que Israel saiu do Egito com 430 anos, e não com os 400. Olha o que o texto diz, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então vamos pensar agora nesses 30 anos a mais. Eu, particularmente, acredito que Moisés é o responsável por isso. Por quê? Em Atos, no capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, está pregando, ele diz assim no versículo 17, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Quando ele está recapitulando a história, ele vai dizer, olha, eles foram para o Egito, do jeito que Deus falou para Abraão. Mas quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, então havia um tempo específico, esses 400 anos mencionados. Agora, a palavra tempo que aparece aqui é a palavra grega cronos. Cronos é esse tempo mensurável, medido, seja pelo relógio ou pelo calendário. Então, ele está dizendo que havia um tempo cronológico para se cumprir, que era, obviamente, a promessa dos 400 anos. Quando chega no versículo 20, Estevão diz assim, por esse tempo nasceu Moisés. Então, podemos dizer que, pelo menos, Lucas, se é que o Estevão, no seu discurso, fez ou não fez a distinção, mas Lucas, quando está registrando, escrevendo o livro de Atos, e diz, por esse tempo nasceu Moisés, a palavra aqui, tempo, é kairos. Kairos não é o tempo cronológico. Kairos a gente pode usar para dizer que indica uma estação, um tempo profético. Então ele está dizendo, o cronológico da profecia de Deus está correndo. E se inicia uma estação, um tempo kairos de Deus, para fazer algo em relação àquele cronológico que está para cumprir. Então ele diz que nasceu Moisés, e ele diz assim, que era formoso aos olhos de Deus. Sabe o que é interessante? Todas as vezes que você lê as menções do Velho Testamento sobre o nascimento de Moisés, a Bíblia só diz que seus pais viram que ele era formoso. Estevão interpreta isso. Até porque, gente, qual é o pai que não acha o filho bonito? Não importa se nasce com cara de joelho amassado, como muitas vezes a gente brinca, dificilmente você vê um pai que não vai olhar e dizer que coisa mais linda. Agora, quando a Bíblia diz que os pais viram que era formoso, Estevão interpreta isso, formoso aos olhos de Deus, ou seja, eles entenderam, Deus tem um plano e um propósito na vida desse menino. Ele vai servir a algo maior do que nós imaginamos. É esse entendimento que leva eles a ter a fé de colocar o menino no cesto, porque havia uma ordem do faraó para lançar os filhos no rio Nilo. Mas eles pegam uma brecha da lei. O faraó não falou nada sobre o cestinho, eles botam, eles confiam em Deus. Você conhece o desfecho da história. Agora, a Bíblia nos diz que quando Moisés completou 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos.
e é o momento que ele mata o egípcio. Então você pode ler isso tanto lá no livro de Êxodo como em Atos 7, na pregação de Estevão. E a Bíblia diz o seguinte, que ele achava que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus traria livramento a Israel. O que nós entendemos nessa pregação de Estevão? Que Moisés tinha consciência do seu chamado. Ele dizia, eu entendo que Deus vai me usar para libertar meu povo. Meu nascimento não é à toa, eu não vim ao mundo sem propósito, eu não fui criado, por Faraó à toa, Deus está me preparando uma vida inteira para cumprir um propósito. Então, ele entendeu, mas os outros não tinham entendido. E a Bíblia diz, ele cuidava que haveria de entender, mas eles não entenderam. Não foi só eles que não entenderam. Faraó não entendeu. Porque ele imagina, eu estou criando esse garoto dentro da minha própria casa, apesar dele ser um dos hebreus, e agora ele vem matar um do meu povo. E a Bíblia diz que o Faraó tentou matá-lo e ele precisou fugir do Egito. Agora o que acontece? 40 anos se passam. E agora, aos 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés na sarça. E quando Deus aparece para ele, é como se estivesse falando, ei, meu filho, vamos libertar aquele povo? E nessa hora você já não vê mais o Moisés empolgado, nem com a mesma convicção. Aí Deus explica para Moisés, diz, já morreram aqueles que queriam tirar a sua vida. O que é que Deus está dizendo? Finalmente a poeira da confusão que você fez, Moisés, abaixou, e agora eu posso te mandar de volta. Agora, se ele vai voltar 40 anos depois e tira o povo com 430 anos, significa que 40 anos antes, quando ele matou o egípcio, eles estavam no ano de 390. Faltava 10 anos para completar os 400 que Deus tinha dito a Abraão. Mas porque ele não pôde esperar, ele não perdeu só os 10 anos que ele não quis esperar, ele perdeu os 10 e mais 30, e os mais 30 não foi só ele. Toda a nação de Israel teve que esperar aquilo que ele não quis esperar. Então, deixa eu te dar uma palavra de advertência. Eu tenho visto ao longo desses 30 anos de ministério muita divisão acontecer em igreja. Sabe o que é interessante? A maioria das pessoas que dividem uma igreja não é que o cara não tem um chamado, ele tem. O problema é que ele não sabe esperar as coisas acontecer. Então ele está alimentando a convicção do chamado. Deus me levantou, as coisas mostram, tudo confirma, tudo testifica, Deus tem um plano, tem um propósito. Mas em vez de esperar Deus fazer, ele fabrica um reconhecimento que ainda não aconteceu. Paulo escreve aos Coríntios e diz, não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Então, meu amigo, preste atenção em algo. Se Deus te chamou, espere as coisas cooperarem para que você seja levantado. Não é porque você tem convicção do seu chamado que você tem que fazer os outros engolir uma convicção que Deus ainda não colocou neles. E a razão pela qual ainda não colocou neles é porque só você precisa, porque você tem que se preparar para o seu chamado. Os outros vão precisar da convicção do seu chamado quando chegar a hora de Deus te liberar. Atos capítulo 13, a Bíblia fala que havia profetas e mestres reunidos, entre eles Paulo e Barnabé, e a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Paulo e Barnabé já sabiam qual era o chamado, mas chega um momento que Deus fala para os outros, ei, chegou a hora deles. Nós precisamos parar de fabricar na força do nosso braço ou no nosso tempo coisas que nós deveríamos esperar Deus produzir. E muita confusão tem acontecido e um preço alto tem sido pago, porque muitas vezes nós não queremos esperar. Deixa eu te dizer a razão pela qual, às vezes, eu e você precisamos esperar um pouco mais. Não é nem só se estamos ou não estamos maduros para cumprir o propósito. Pode até ser que, pessoalmente, a gente já esteja, mas haja outros fatores que estejam, então, requerendo essa espera. Um exemplo a ser considerado é o de Zacarias e de Isabel. Lucas, capítulo 1, nos mostra que os pais de João Batista tinham algo especial. Eu quero ler do versículo 5 ao 7, Lucas 1. A Bíblia diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então pensa no casal, justos, irrepreensíveis, andando nos preceitos, mandamentos do Senhor, além de pessoalmente terem uma vida de devoção e obediência a Deus, estavam envolvidos no ministério, comprometidos com Deus. Agora, esse casal começa a buscar a Deus para superar aquela dificuldade da esterilidade. Depois nós vamos descobrir que um anjo aparece para Zacarias para dizer, a tua oração foi ouvida. Agora a pergunta é, quando o anjo aparece para dizer, tua oração foi ouvida, estava falando da oração que ele tinha acabado de fazer? Não.
Ele está falando de oração de muito tempo atrás. Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz que eles já eram avançados em dias. Ou seja, eles já estavam com uma boa quilometragem, com muito quilômetro rodado. Já estavam velhos. Eu nunca vi um casal que não podia ter filho deixar para orar para ter filho só na velhice. A maioria, quando nos primeiros anos do casamento começa a tentar e a gravidez não acontece, ele já ativa esse modo oração, clamor para viver algo. Quando o anjo fala que a oração foi ouvida, está falando de uma oração antiga. Tanto é antiga que o Zacarias parece que já não está acreditando mais. Né? Parece não, nós temos a evidência bíblica de que ele não tem esse posicionamento de fé. Agora a pergunta é, se essa oração foi ouvida tanto tempo antes, por que a resposta só está chegando agora? Muitas vezes eu e você temos dificuldade de lidar com a espera, não é apenas porque a gente é agitado, acelerado, impaciente, mas porque a gente não pensa no plano de Deus como algo maior do que a nossa vida. Eu e você precisamos parar de achar que nós somos o centro de tudo. Nós somos apenas pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente, que é o reino de Deus. Meu amigo, o reino de Deus já estava nessa terra antes de você existir e vai continuar quando você não estiver mais aqui. A coisa não diz respeito somente a gente, é maior do que a minha e a sua vida. Agora, tente imaginar esse cenário. Eu quero te dar uma outra perspectiva para você entender como Deus lidou com esse casal. Eu imagino Deus olhando, dizendo, são um casal que me honra, são irrepreensíveis nos meus mandamentos, me servem, estão na minha presença. Eu imagino Deus olhando para esse casal e dizendo, eu não vou dar só um, artigo indefinido, um filho. Imagino Deus olhando para esse casal e dizendo, eu vou dar o filho, artigo definido. Eles se tornaram nada mais, nada menos do que os pais de João Batista, de quem o próprio Jesus falou, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Imagina Deus olhando para esse casal e dizendo, eu vou dar para vocês nada mais, nada menos do que o precursor do meu filho. Toda a redenção da terra está aguardando esse momento, e o filho de vocês vai chegar na frente anunciando a chegada do meu filho. Deus decidiu dar o presente. Agora preste atenção. Para que Deus pudesse responder uma oração no nível que ele decidiu responder, ela estava condicionada a um tempo, e o tempo não era o tempo da vida do casal, era o tempo do plano e do propósito de Deus. Em Gálatas 4, Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não chegou nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. Mas para que o filho que Deus decidiu dar a esse casal pudesse ser o precursor do filho dele que tinha uma hora certa, o Senhor olha e diz, então vocês dois vão ter que esperar. Para poder receber algo no nível que eu tenho, vocês têm que esperar. Mas é lógico que quando finalmente a oração foi atendida e respondida, toda a espera se justificou e valeu a pena. Mas muitas vezes o que eu e você temos dificuldade em relação à espera é que a gente até entende se a coisa falar ou estiver dizendo respeito ao nosso amadurecimento. Mas esses dois já idosos, você acha que eles estavam olhando dizendo nós ainda precisamos amadurecer? Mas muitas vezes a espera não envolve só a nossa necessidade de crescimento pessoal. Envolve que as peças necessárias no reino de Deus vão se encaixando nesse quebra-cabeça que Deus está montando e que é maior do que a minha e a sua vida. Então a grande verdade é que eu e você nunca vamos ter todo o conhecimento necessário por trás de tudo que nos envolve para saber exatamente o que está ou não acontecendo, mas uma coisa que eu e você podemos ter é a confiança em Deus e a paciência de esperar desfechos divinos, sobrenaturais. Né? A palavra que eu quero te trazer nesse momento envolve, de alguma forma, te encorajar a não desanimar, mesmo que você não tenha alcançado resultados imediatos. Esperar em Deus é sinônimo não só de fé e confiança, mas uma fé que se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Nós precisamos entender isso. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo, porque nós não estamos crendo numa coisa, nós estamos crendo numa pessoa que ela é digna. Hebreus 6,10 diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome. Né? Se Deus faz questão de nos levar a entender e ter essa convicção que Ele não é justo para esquecer o que eu e você temos feito por Ele, em prol do reino, de alguma forma Ele está tentando nos manter firmes, por quê? Porque haverá circunstâncias onde os questionamentos, até na nossa teologia, vão nos levar nessa linha de dizer, Deus, onde está a sua justiça? Mas Ele é digno de confiança. Me chama muita atenção e me inspira muito a experiência de Mardoqueu. Mardoqueu, tio de Esther, ele
descobre uma conspiração contra o rei, comunica aquilo, a conspiração foi abortada, a vida do imperador do mundo foi poupada. Agora, nunca houve nenhum reconhecimento ou gratidão para Mardoqueu. E muitas vezes eu e você podemos estar nesse sentimento de Mardoqueu. Eu estou aqui fazendo o que é importante, parece que ninguém reconhece. Mas preste atenção, no momento que Mardoqueu mais precisava, a Bíblia diz que o rei perde o sono, não consegue dormir. Movido de tédio, sem internet, sem televisão, ele tentando se entreter, vai ler uma das crônicas do reino. Imagina ele pedindo aquilo a algum servo que vai lá na biblioteca do rei e aleatoriamente estende a mão para qualquer lugar, sem saber que a divina providência estava dirigindo aquela mão. E ele puxa a crônica, e quando abre o livro, que provavelmente deveria ter muitos relatos, ele vai exatamente no episódio de Mardoqueu. Como Mardoqueu descobriu, e ao comunicar, desbaratou a conspiração contra o imperador. O imperador, impactado pela lembrança daquilo que aconteceu, pergunta: o que foi feito para agradecer esse homem? Imagina aquele servo dizendo: Senhor, não foi feito nada. Como que alguém salva a minha vida e não foi feito nada? Minha cabeça fica imaginando, e disse: se tivesse sido feito, estaria registrado aqui, eu acho que nós não fizemos nada. E de repente o rei, agora diante da constatação, talvez envergonhado de nada ter sido feito, diz: eu vou recompensar esse homem. Deixa eu te dizer, aquilo que parecia esquecido, na verdade foi um crédito providencialmente guardado por Deus para ser recebido na hora certa. Se eu e você entendemos que Deus não é injusto, nós podemos nos abandonar a confiança de que Ele, de fato, vai nos tratar com honra e com justiça. Então não importa se está demorando, não importa se as coisas não aconteceram da forma como eu e você esperamos, nós podemos confiar que é um Deus no controle de todas as coisas. E Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, nós vemos que a palavra de Deus nos exorta à paciência. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, diz a Escritura. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A Escritura, aquela mesma do Deus da paciência e consolação que nos fortalece, nos lembra, que nós devemos ter por felizes os que perseveraram firmes. Essa palavra de perseverança fala de firmeza, de não desistir, fala de longanimidade, de ânimo longo, mas fala de paciência. E eles ficaram firmes esperando. A Bíblia diz: vocês ouviram a paciência de Jó, viram o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? Deus não está sabotando a minha, a sua vida, o meu, o seu futuro. A Bíblia diz: o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ele continua sendo o mesmo Deus que falou para a nação de Israel: eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É esse Deus que nesse momento quer que você entenda a espera e os processos que são para o seu bem. Se Deus simplesmente nos leva a possuir a herança toda do ministério, sem que a gente tenha estrutura para isso, no final vai dar ruim. Vai faltar fundamento e o edifício pode desmoronar. Mas o processo da espera permite que a gente cresça, permite que Deus vá unindo as peças do quebra-cabeça no seu tempo para formar algo que é maior do que a minha, a sua vida. Então, se há algo que eu e você temos que entender, tanto para a vida cristã como para o ministério, é esperar no Senhor. E que no final eu e você podemos dizer como Davi: esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz, o meu clamor, Ele se inclinou para mim. A espera, ainda que requeira de nós paciência, a espera diz respeito ao tempo necessário, mas a paciência e a atitude correta durante esse tempo da espera, que faz com que eu e você permaneçamos confiantes. Eu quero te exortar à confiança. Eu quero te encorajar a acreditar que haverá desfechos divinos e sobrenaturais. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração para que você não desanime diante dos processos. Nós precisamos dele para que a gente cresça e tenha a condição necessária de cumprir o plano e o propósito de Deus. No final, nós podemos ter uma certeza, ao cooperar com Deus e ao crer nele, nós não apenas estaremos preparados para viver o desfecho, mas nós vamos recebê-lo com muita gratidão, com muita celebração e com a devida festa. Eu quero orar com você. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, em especial aqueles que têm enfrentado esse processo que às vezes parece ser esmagador da espera. Espera do cumprimento de promessas. Espera de ver, ó Deus, as convicções geradas pelo próprio Senhor ganhando forma. Ó Deus, lidar com a questão que envolve o tempo, a espera, não é fácil.
Mas a tua palavra não nos encorajaria não só a reconhecer a importância do processo, como ter atitude correta de paciência nele, se isso não fosse possível. E nós oramos por graça e favor do Senhor. Que meus irmãos e irmãs expostos à tua palavra não apenas entendam os teus processos, mas que eles possam receber do alto aquela aplicação personalizada que só o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, pode trazer. E que o coração deles seja fortalecido nessa hora, para que não apenas suportem a espera, mas se deixem ser trabalhados ao longo dela. Que eles não abortem nenhum dos teus processos, que não acelerem ou retardem os teus planos, por meio de uma atitude de inquietação e impaciência. Não, Senhor, que por meio da espera, cada um de nós consiga não só crescer, mas cooperar contigo. Porque, como diz a tua palavra, tudo o Senhor fez formoso no seu devido tempo. Nós queremos viver cada coisa que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, no devido tempo. Ajuda-nos a entender e a viver isso, de forma que te honre. Eu oro em nome de Jesus. Eu suplico graça e favor sobre os meus irmãos. Eu suplico o toque e o trato do teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.